vez aqui para adorar, para servir, reverenciar o nome do Senhor, o nosso Deus. Eu quero adiantar para os irmãos que eu estou imensamente alegre porque tenho passado um dia na presença do Senhor, nosso Deus. Tenho buscado a presença do Senhor e Deus tem estado comigo. E nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez, para levar a preciosa palavra do Senhor para a igreja. Meu Deus! E por que não dizer para todo o Brasil, que esta mensagem de hoje, com certeza, ela também vai ser divulgada, vai ser colocada na internet e com certeza em todas as partes do Brasil ou fora do Brasil, aonde alguma pessoa ouvir esta palavra, Deus vai abençoar essas pessoas, porque nós temos colocado a nossa vida no altar para esse trabalho tão sério que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu tenho certeza disto, que essa mensagem que vai percorrer todo o território do nosso Brasil pode alcançar muitas almas para o reino de Deus. Já temos alguma mensagem postada no YouTube. Há pouco tempo que começamos, Deus colocou esse trabalho no meu coração. E eu agradeço ao Senhor porque está tendo a aprovação de Deus e a aprovação também do povo. Porque dentro de pouco tempo que nós estamos levando esse trabalho, procurando levar esta palavra fora das quatro paredes, já estamos aproximando 1.600 pessoas já têm acessado e têm nos ouvido. E às vezes eu fico pensando, será que dessas 1.600 pessoas alguém ainda não aceitou a Jesus ouvindo? Eu creio que já aceitaram a Jesus. Então nós vamos nesta noite meditar na palavra de Deus, abrindo a Bíblia Sagrada, no livro segundo escreveu Mateus, capítulo 28, e apenas o versículo de número 6. Eu tenho certeza que desde aqui no púlpito até lá na porta, desde lá da porta até aqui no púlpito, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, aqui dentro nós vamos sentir a poderosa presença do Espírito de Deus aqui no nosso meio. Mateus capítulo 28, versículo 6. Ali está escrito esta palavra: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos ficar na presença de Deus, na graça de Deus, porque eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra endereçada a cada um de nós nesta noite, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E nós temos lido um versículo nesta noite que é o suficiente para nós falar muito dentro deste versículo, dentro desta palavra, porque a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável, ela é uma fonte que jorra para a vida eterna. E nós estamos aqui reunidos nesta noite porque cada um de nós temos alcançado de
temos lido nesta noite dizendo: Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. O Senhor Jesus Cristo, Ele nasceu. O Senhor Jesus Cristo, Ele viveu. E o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu. E acima de tudo isto, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Ele está vivo para todo sempre. Ele próprio disse: eis que eu fui morto, agora eu estou vivo. Eu tenho a chave da morte e tenho a chave do inferno. A porta que eu abri, homem nenhum pode fechar. E a porta que eu fechar, homem nenhum pode abrir. Por quê? O Senhor Jesus Cristo, Ele nasceu. O Senhor Jesus Cristo, Ele viveu. O Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe a salvação para nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele está vivo para todo sempre. Por quê? O Senhor Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo, Ele nasceu por quê? Ele tinha que nascer. Porque lá no jardim do Éden, quando Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, a Bíblia Sagrada diz que Deus fez o homem a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Mas Satanás, ele veio lá no jardim do Éden e ele trouxe a pior desgraça para toda a humanidade. Ele veio fazer com que o homem pecasse, o homem se distanciasse da presença de Deus. Porque Deus quer que nós servimos a Ele.
e Ele entregou o teu espírito a Deus. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então não foi os homens que mataram Jesus na cruz, não foi a morte que matou Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus ele se entregou. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus, inclinando a cabeça,
Satanás derrubou o primeiro casal lá no jardim do Éden. Mas Deus prometeu que da semente da mulher Ele ia levantar um com poder para esmagar a cabeça de Satanás. E os anos se passaram. 1000 anos se passaram. 2000 anos se passaram. 3000 anos se passaram. E Deus, Ele tinha prometido que Ele ia trazer salvação ao mundo através do sangue derramado. E Satanás, ele começou a pensar: não vai ter jeito para Deus salvar o homem novamente para Ele. Por quê? Satanás, ele conhece a palavra, mas ele não conhece a profundidade da palavra de Deus. Por quê? Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja engrandecido o nome dEle para todos sempre. Passou-se 1000 anos. Passou-se 2000 anos. Passou-se 3000 anos. Passou-se 4000 anos. Completando os 4000 anos, a profecia de Deus se cumpriu. Veio Jesus a este mundo, nascendo de uma Virgem Maria, de uma mulher virgem, de uma jovem virgem. E aqui nós podemos tirar uma lição tão preciosa para nós. Deus prometeu salvação através do derramamento de sangue. E Satanás, ele começou a pensar: isto não pode acontecer nunca, porque Deus não possui corpo. Deus não tem um corpo físico para derramar o sangue para salvar o homem novamente. Mas o tempo foi se passando. De repente, Deus, Ele olha lá no céu e Ele vê pureza, Ele vê santidade em uma jovem por nome de Maria. E Deus manda o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus desceu sobre a Virgem Maria e cobriu ela com a sua sombra. Quando o anjo disse:
nós podemos entender isso? A Virgem Maria, ela estava aqui na terra, e o sangue para Jesus nascer estava lá nos céus. Jesus não teve participação de homem para ele nascer. A Virgem Maria estava aqui na terra, e o sangue para Jesus nascer estava lá nos céus. Mas isso para Deus não foi nenhum problema. Não foi nenhum problema. Porque Deus designou o Espírito Santo. E a Bíblia diz: o Espírito do Senhor te cobrirá com a sua sombra. E o que aconteceu só foi somente isso, para a Virgem Maria se ver grávida da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que todo sangue mancha, todo sangue suja, mas o sangue de Jesus Cristo é sangue diferente. O sangue de Jesus Cristo, ele veio diretamente do banco de sangue que existe lá nos céus, para que Jesus pudesse nascer santo, sem a participação nem sequer do pecado original. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Jesus nasceu, e Jesus sofreu, e Jesus morreu, e Jesus derramou teu sangue, e Jesus foi para a sepultura. Mas ao terceiro dia, o domingo chegou, e Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele está vivo para todo sempre. Ele está vivo para todo sempre, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que se fez carne. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para nos trazer salvação. Satanás começou a pensar: mas Deus, ele não tem um corpo físico para derramar sangue, para purificar o homem novamente para ele. Mas Deus, imaginando o pensamento de Satanás, Deus pensou: eu vou descer e vou nascer dentro de um corpo de barro, de uma jovem virgem que eu mesmo criei. Eu vou nascer, Meu Deus! e eu vou derramar o meu sangue, e essa virgem, ela vai me fornecer um corpo físico, e esse corpo físico vai sofrer, vai para o Calvário, vai derramar o sangue, vai morrer, vai para a sepultura, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, ele vai se levantar dentre os mortos. Foi o que aconteceu. Deus não tinha corpo para derramar o sangue, Oh Deus! Sim, Senhor! mas ele providenciou. Deus nasceu dentro de uma virgem, e a Virgem Maria, ela foi uma verdadeira bomba para Satanás, porque ela carregou Deus dentro dela 9 meses, sem que Satanás soubesse. Ela carregou Deus dentro dela, sem que Satanás soubesse. Glória a Deus! Glória a Jesus! E Deus nos trouxe salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Meu Deus! Aleluia! E nós somos gratos ao Senhor por isso, porque o sangue foi derramado. Os homens não mataram Jesus na cruz. A morte também não teve poder sobre Jesus, porque quando estava aproximando a hora designada, o Senhor Jesus Cristo, ele se entregou. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Imagino a morte chegar após isso. Elas chegaram e olharam em Jesus pregado na cruz, e a morte dizer assim: eu vim para te matar, mas você já está morto. Eu vim para
mas não tive o gosto de matar a pessoa de Jesus. Porque quando a morte chegou, Jesus já tinha se entregado a Deus. Jesus já tinha se entregado a Deus. Então, se você pensa que os homens mataram Jesus na cruz, tira isso da sua cabeça. Se você pensa que a morte matou Jesus na cruz, tira isso da sua cabeça. Porque isso não aconteceu. Foi Jesus que se entregou. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus inclinou a cabeça e morreu por 3 dias. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus aqui, ela é mais do que certa. Nós temos certeza disso. Às vezes nós começamos até a pensar, mas Jesus, ele morreu e subiu para os céus, à vista de muita gente quando viram ele subir. E como que esse pregador está dizendo que Jesus, ele está presente aqui? Jesus, ele está presente no nosso meio através do Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz que nós somos o templo de Deus e que o Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós. Será que nós temos sido o templo do Espírito Santo? É bom nós pensar um pouco nisso. Será que nós temos sido o templo do Espírito Santo? Paulo, ele disse que vós sois o templo de Deus e ele habita em vós. Mas para isso, nós precisamos estar firme na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mais um ponto que eu quero dizer para os irmãos: não fique crendo, não fique acreditando que a verdade pode libertar o pecador, que a verdade não liberta. Como também a verdade não libertou nenhum de nós que aqui estamos. Jesus, ele nunca disse que a verdade nos liberta. Nós precisamos ler o texto e o contexto da palavra para nós entender o que Deus tem para cada um de nós. Jesus, ele não disse que a palavra nos liberta, mas ele disse: conhecereis a verdade. A verdade, para nos libertar, nós temos que conhecer ela. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta nós sair falando que a verdade nos liberta, se nós não conhecer a verdade. E quem é a verdade? Jesus, ele é a verdade. Quem é o caminho? Jesus, ele é o caminho. Quem é a vida? Jesus, ele é a vida. Quem é Deus? Jesus, ele é Deus. Eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, versículo 30. Jesus falou isso com todas as letras. Eu e o Pai somos um. Então Jesus é Deus. Jesus, ele é a verdade. E ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se ele tivesse dito somente que a verdade poderia nos libertar, era diferente. Mas ele disse: primeiro, conhecereis a verdade. Então nós temos que conhecer a verdade. Nós temos que conhecer o caminho. Nós temos que conhecer quem que é a verdade. E a verdade é esta, é Jesus. Ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser através
Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele é a verdade. E nós temos que conhecer a verdade. Nós temos que conhecer a verdade. Não adianta nós querer se apegar com a verdade e não querer conhecer a verdade. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Depois do arrebatamento da igreja, para nós chegar até a Deus, nós vamos ter que passar por Jesus. Porque ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, queira ou não queira, nós temos que passar por ele. Ele é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que deu para nós meditar um pouco nesta noite. E vamos pôr na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, no nosso intelecto, que nós precisamos conhecer a verdade. Somente nós conhecendo a verdade ela poderá nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero voltar o microfone ao pastor João.